Sob a proteção de Deus, presentes conselheiro Caio Márcio, auditor Sérgio Ricardo, procuradora do Ministério Público de Contas, Juliana Sternhardt Rainer, declaro aberta a 4ª sessão ordinária da 2ª Câmara. Convocado para a composição de quórum, auditor Sérgio Ricardo. Em férias, auditor Tiago Barbosa. Submeto a ata número 3, de 29 de janeiro de 2014, para homologação. Está aprovada. Conforme regimento interno, oportunidade para comunicações, inclusão em pauta e devolução de processos. Senhor Conselheiro Presidente, Caio Márcio. fazer a devolução a Vossa Excelência do processo 215.638.11, Câmara Municipal de Paranacite. Está anotado. Auditor Sérgio Ricardo. Obrigado, senhor presidente. Para anunciar a devolução do processo 188840009 ao conselheiro Caio Márcio e para comunicar que deferi o sobrestamento da análise dos seguintes processos: 8220553, 399-93413, 835-08413, 13853-611, 379-2013, 353-79913, 447-43213, 447-05013, 312-31613, 408-98413 e ainda deferir a suspensão da análise do processo nos termos do Código de Processo Civil até prolação de decisão judicial, conforme sugerido pela diretoria jurídica, do processo 296-350-04. Devidamente anotado. Também estou devolvendo ao auditor Sérgio Ricardo o 163.78210, município de Guarapuava, e sobrestamentos na Diretoria de Contas Estaduais 35.132.14 e 141.827/10. Palavra está livre. Para o relato da pauta, concedo a palavra a Sua Excelência, o conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Obrigado, senhor presidente. Ilustre presidente, conselheiro Nestor Batista, caros componentes desta 2ª Câmara. Inicio com prestação de contas de transferência. Senhor presidente, todos os processos que eu vou relatar a seguir tratam de transferência voluntária dos municípios a entidades. Então, eu inicio, que são todos idênticos, eu inicio com o 866-03212, município de Maringá, o interessado é a Organização Reviver, 12.723.13, município de Londrina, 73.447.13, município de Toledo, 80.982.13, município de Planalto, 87.510.13, município de Cambé, 87.707.13, município de Nova Esperança, 88.371.13, município de Cambé, 93.146.13, município de Cambé também, 93.316.13, município de Toledo, 97.087.13, município de Candói, 97.725.13, município de Porto Amazonas, 104.802/13, município de Cianorte, 106.830.13, município de Sertanópolis, 127.586.13, município de Jacarezinho, 203.550.13, município de Cambira, 236.539.13, município de Prudentópolis, 252.089.13, município de Ribeirão do Pinhal, e ainda o 290.380.13, município de União da Vitória, 408.291.13, município de Apucarana, os idênticos são os já relacionados. Todos esses processos são transferências voluntárias em que a diretoria da análise de transferência, após o devido procedimento de análise e instrução, apontou ressalvas às contas, como atraso no envio de informações bimestrais no CIT e ausência de certidões na data de celebração
da transferência e outras. Estas ressalvas seriam passíveis de aplicação de multa administrativa, mas a diretoria da análise de transferência, considerando o período de implementação e adaptação ao sistema integrado de transferência, sugeriu que, especificamente nestes casos, não seja aplicada a multa, oportunizando a adequação do jurisdicionado à evolução dos métodos e técnicas empregados pelo CIT. Em alguns processos, o Ministério Público acompanhou integralmente a manifestação da diretoria. Em outros, acompanhou a diretoria pela regularidade, mas com aplicação de multa administrativa. O relator acompanha em todos a manifestação da diretoria de análise de transferências, pela regularidade com ressalva das contas de transferência voluntária, sem a imputação das multas sugeridas pelo Ministério Público, oportunizando a adequação à evolução dos métodos e técnicas empregados pelo CIT, com recomendação que o jurisdicionado regularize as impropriedades nos próximos exercícios. Esse é o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. O seguinte é o 200.335.09, o processo adiado, é a APMI da Cidade Gaúcha. É uma transferência celebrada entre o município de Cidade Gaúcha e a APMI, referente ao exercício financeiro de 2008, no valor de R$ 165 mil. Após o contraditório, a diretoria da análise de transferência, tendo em vista as impropriedades quanto à ausência de pesquisas de preço, ausência de certidão liberatória ou documento equivalente, pagamento de despesas com água, luz e gás sem fundamentações legal, cujos valores já foram ressarcidos ao município pela associação, e ausência de aplicação financeira dos recursos recebidos, manifestou-se pela irregularidade e aplicação de sanções. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica, acompanha as manifestações uniformes no sentido de julgar irregulares essas contas, referente à gestão da senhora Maria Inês Feroldi Leitão, pelo recolhimento apontado pela diretoria de análise de transferência, solidariamente pela APMI e pela sua presidente e pela aplicação das multas sugeridas pela diretoria à gestora, a senhora Maria Inês Feroldi Leitão. É o voto. Está em discussão? Senhor presidente, Auditor Valadares. Obrigado. Gostaria apenas de registrar meu voto pela regularidade com ressalva, porque entendi que são falhas formais, aplicação em outras atividades que não aquelas exatamente previstas no convênio, mas acho que são ligadas e entendo que não houve desvio nem superfaturamento, e com essas considerações eu apresento o meu voto pela regularidade com ressalva. Então está aprovado o voto do relator. O seguinte é o 280.972.12, PIA, União das Irmãs da Copiosa Redenção de Ponta Grossa. Interessada, Claudete Ferreira Mendes. Transferência recebida da Secretaria da Família e Desenvolvimento Social, referente ao exercício 2010/2011, no valor de R$ 46.122. Após o contraditório, a diretoria da transferência concluiu pela irregularidade em razão da discrepância de informações entre o saldo residual de 2011 com o saldo inicial de 2012, declarada no CIT. Sugeriu o recolhimento parcial dos recursos repassados e aplicação de multa. O Ministério Público manifestou-se nos termos da unidade técnica. Acompanha as manifestações uniformes no sentido de julgar regulares as contas, referente à gestão da presidente, senhora Claudete Ferreira Mendes. Determina o recolhimento parcial dos recursos repassados pela entidade, com a aplicação de multa administrativa à senhora Claudete Ferreira Mendes, pelo não encaminhamento no prazo fixado dos documentos e ou informações solicitadas. Esse é o voto. Está em discussão. Auditor Valadares. Senhor presidente, eu peço até desculpa ao relator, porque eu tive vista desses autos, mas se o relator pudesse só me confirmar esse valor da discrepância do saldo, se Vossa Excelência puder me confirmar, que eu estou procurando aqui nas minhas anotações, peço desculpas até, porque tive vista dos autos, deveria estar com isso aqui bem localizado. Ou então, se pudesse adiar em mesa, só enquanto eu procuro aqui as minhas anotações. Adiado. E o seguinte também, se Vossa Excelência pudesse adiar em mesa, eu já localizo aqui minhas localizações. Pedindo desculpa, porque eu tive vista, Excelência, dos autos e fiz as minhas anotações. Eu tive vista e fiz algumas anotações, mas não estou
localizando aqui na minha desorganizada pauta, peço desculpa. Enfim, é pedido de desculpa ou pedido de vista? Cumulativos. Ambos. Cumulativos. O próximo e último é uma prestação de conta da Prefeitura Municipal do município de Rio Branco do Sul. O processo é 149.128.12. O interessado é Emerson Santos Stresser. É uma prestação de contas do exercício 2011. A Diretoria de Contas Municipais concluiu que as contas estão irregulares, sugeriu a aplicação de multa, uma vez que não foram apresentados o relatório e o parecer do Conselho Municipal de Saúde, inviabilizando a verificação das deliberações do colegiado acerca dos serviços de saúde municipais. Ainda fez a diretoria ressalva ao item. O relatório sobre o relatório do controle interno possui indicação de ressalva e fez recomendações ao município. O Ministério Público acompanhou a unidade técnica e, concedida nova oportunidade ao interessado para regularizar o feito, nenhuma manifestação foi apresentada. Assim, acompanha as manifestações uniformes pela emissão de parecer prévio, recomendando a irregularidade das contas do senhor Emerson Santos Stresser, que seja ressalvado o tópico apontado, bem como seja observada a recomendação feita pela DCM, e que se aplique ao senhor Emerson Santos Stresser multa administrativa frente à irregularidade das contas. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Senhor presidente, então... O senhor auditor tem a palavra. Obrigado, desculpa. Mas, pelo que entendi, faltou o relatório do Conselho Municipal de... Saúde? Nós temos considerado isso como causa de ressalva apenas, ou nem ressalva, não é isso? Prestação de contas. Foram apresentados o relatório e o parecer do Conselho Municipal de Saúde. Inviabilizando... Mas nós temos, normalmente, Excelência, me informa o ponto eletrônico, nós temos desaprovado. A falta do relatório do Conselho Municipal de Saúde? Sim. É o relatório e o parecer do Conselho Municipal de Saúde. Excelência, quer inviabilizando justamente a verificação das deliberações do colegiado. Não tem como se basear. É porque isso foi objeto de uma teleconferência em 2010. Então, o tribunal, pelo menos em 2010, 2011, considerou que não era nem causa de ressalva. Agora, essas contas são de 2012, não, de 2011. Isso apenas foi objeto de uma teleconferência para que o Conselho informasse a situação dos hospitais, etc. E eu, pelo menos, eu acho que a Câmara tem votado pela ressalva, pelo menos em 2010 e 2011. Eu vou pedir vista em mesa, rapidamente. Vistas a Vossa Excelência. Isso. Já foi concedido. Então, eu peço vistas, haja visto o impedimento do Dr. Valadares, para que ele possa se situar, e eu também. Porque o Dr. Valadares afirma que a segunda Câmara tem votado com ressalva. Eu me lembro que há um voto do auditor Ivens, Sherper Linhares, que tem questionado alguns pontos deste relatório, mas não tem, até onde me lembro, tem permitido que não haja nem o relatório, nem o parecer enviado pelo Conselho. Consta aqui que o auditor Ivens, que foi citado na sessão, foi consultado sobre a matéria e esclareceu que o seu entendimento é o mesmo apresentado pelo Ministério Público que acompanhou a diretoria nesse processo. Quer dizer... eu apenas lembro também, Excelência, agora, que apenas o questionário que foi encaminhado, que nós questionamos o questionário, essa é a verdade. E o doutor Ivens não gostou de algumas colocações, eu também não, e aí nós temos votado com ressalva quanto ao questionário. Mas o relatório e o parecer nós não temos ressalvado. Mas eu estou com vistas, até que o doutor Valadares possa se manifestar. Senhor presidente, que constava na pauta, agradeço a atenção de Vossa Excelência, dos demais membros desse plenário. Agradeço a Vossa Excelência. Com a palavra, agora, para o relato da pauta, o auditor
Sérgio Ricardo Valadares Fonseca. Muito obrigado, senhor presidente. Eu tenho o processo, senhor presidente, senhor conselheiro, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores. Processo 165-688-10, prestação de contas do senhor Silênio Pessoa Pereira Júnior, prefeito de Mandaguari, em 2009. Após a análise da gestão orçamentária, financeira e patrimonial pela Diretoria de Contas Municipais, a Unidade Técnica e o Ministério Público uniformemente manifestam-se no sentido de que o Tribunal emita parecer prévio pela irregularidade das contas em razão dos seguintes fatos: ausência de habilitação junto ao Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, CREA, de empresa contratada para execução de obra ou serviço de engenharia, em desacordo com os artigos 6º, 55 e 59 da Lei 5194 de 66. 2. Não habilitação no CREA do responsável técnico pela execução de obra ou serviço de engenharia, contrariando os mesmos dispositivos. E 3. Indicação de situação de irregularidade no questionário sobre a atuação da saúde e do Conselho Municipal de Saúde. Eu acho que aqui no meu voto devo ter os detalhes do meu posicionamento em relação a esse terceiro item. As inconsistências levaram às propostas da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas pela aplicação também de multas. Passo a análise de cada um dos itens. Primeiro, a ausência de habilitação de empresa contratada para execução de obra ou serviço de engenharia junto ao CREA. Os serviços foram os seguintes: repintura interna e externa das creches André Malacário e Recanto Feliz. 2. Ampliação do muro do cemitério. Bom, em sede de defesa, o responsável registra ser desnecessária a habilitação junto ao órgão de classe por se tratar de empresa prestadora de serviço. A Diretoria de Fiscalização de Obras Públicas do Tribunal foi instada a manifestar-se e referendou no sentido de que é obrigatória a habilitação da empresa junto ao CREA para execução daquelas obras, o que não foi demonstrado nos autos. E eu estou verificando o seguinte, senhor presidente: embora, pela legalidade estrita, essas obras sejam consideradas de engenharia, repintura interna e ampliação do muro são, evidentemente, obras que não se revestem de complexidade técnica maior, uma pintura interna de uma instalação de creche, e também ampliação do muro. Dessa forma, entendendo que, em rigor da lei, deveria existir a inscrição e fazendo essa determinação para que cumpra estritamente o que manda a lei, eu considero que o item pode ser objeto de ressalva. No mesmo sentido, a não habilitação do técnico responsável pela execução de serviços de iluminação pública nas ruas João do Pulo, execução de redes de baixa tensão, iluminação rebaixada. Claro, estou aqui, ampliação do muro do cemitério também, e aqui outras obras. Estou também propondo que se determine, que se exija, mas estou considerando como ressalva. Indicação de situação de irregularidade no questionário sobre a atuação da saúde. Sobre a matéria, conforme vem manifestado em outros processos semelhantes, entendo que o fato sequer constitui causa de ressalva. É que o assunto só foi apresentado aos gestores públicos por meio de webconferência realizada em março de 2010, ou seja, no exercício posterior ao analisado. Então, senhor presidente, em relação àquele processo passado, posso até estar me confundindo de não ser a mesma coisa, um é o questionário, o outro é o conselho. Mas eu estou aqui com essas considerações propondo a ressalva, então, a regularidade com ressalva dessas contas. Na verdade, parecer prévio pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Eu vou consultar, então, o conselheiro Caio Márcio. Vossa Excelência gostaria de pedir vista também, porque aí compatibiliza também o entendimento de todo mundo, porque não sei, desculpa. Não. Então eu peço vistas, Excelência. E Vossa Excelência pode, inclusive, me corrigir e falar: doutor Serginho. Corrigi-lo jamais, mas... eu estou confundindo, trocando as bolas. Aí Vossa Excelência me ajuda. Então eu peço vistas. Eu agradeço. O processo seguinte, senhor presidente, é o 52.10.20.11, inativação, processo de aposentadoria da senhora Castorina da Aparecida, professora de Colombo. O Ministério Público, a Diretoria de Controle de Atos Pessoal, assegura estarem preenchidos os requisitos necessários na inativação. O Ministério Público de Contas referenda, em que pese as manifestações uniformes pelo registro, é necessário observar o disposto no artigo 10, inciso 15 da Instrução 46/2010, que exige para a formação do processo a publicação do ato de concessão com consignação do valor dos proventos. É apenas aquela questão já amplamente
conhecida. Aqui não é a Paraná Previdência, é a Colombo Previdência. Eu estou apenas propondo, então, o registro e fazendo a mesma determinação que nós fizemos e obtivemos sucesso junto à Paraná Previdência, para que faça constar nos atos futuros os valores dos proventos. Está em discussão. Legalidade de registro? Legalidade. O processo seguinte é 324. O processo seguinte, 32494213, inativação do senhor José Osmar Vieira, transferência para a reserva remunerada, do senhor José Osmar Vieira, cabo da Polícia Militar do Estado do Paraná. Diretoria de Controle de Atos Pessoal, manifestas pela legalidade de registro, o Ministério Público também, entretanto, propõe multa devido ao atraso. Matéria conhecida, já regularizada, conforme reuniões realizadas, inclusive, pelo presidente desta Casa. E o voto, senhor presidente, é pela legalidade de registro sem aplicação de multa. Está em discussão. Aprovado. 335-76613, aposentadoria da senhora Maria Rissato, professora da Rede Estadual de Ensino. Diretoria de Controle de Atos Pessoal manifesta pelo sobrestamento em decorrência da incorporação das verbas transitórias ao provento da interessada e propõe multa em razão do atraso de 150 dias. O Ministério Público opina pela legalidade de registro do ato, uma vez que entende desnecessário o sobrestamento. Sugere também, contudo, a aplicação da multa pelo atraso. Instada novamente a manifestar-se, diante do pronunciamento de mérito, a unidade técnica manifesta-se pela legalidade de registro. No mérito, acompanha as manifestações, entendo que a incorporação se deu de acordo com os princípios contributivos, sendo desnecessário o sobrestamento, afasta a multa conforme jurisprudência. Legalidade de registro. Aprovado. Processo 957212, admissão dos professores temporários pela Secretaria de Estado da Educação por meio de certo seletivo, objeto edital 62/2010. São analisadas as admissões dos senhores professores Aline Denise Sfolha, Arlete Oliveira Cordeiro, dos Santos, Elaine Despedriz, Elisa e outras. A Diretoria de Controle de Atos Pessoal opina pela negativa do registro, tendo em vista a observância dos dispostos aos requisitos dispostos no artigo 2º, 6, parágrafo 1º da Lei Complementar Estadual 108/2005, que determina, consideram-se como excepcional o interesse público as contratações por tempo determinado que visam atender ao suprimento de docentes e funcionários de escola da rede estadual de ensino nas instituições estaduais, nas hipóteses previstas na presente lei. Parágrafo 1º. A contratação de professores de pessoal nas áreas que se refere ao inciso 7º do artigo 2º, será efetivada exclusivamente para suprir a falta de docente, etc. Registre que as inconsistências formais do edital do concurso ou do teste que não foram sanadas devidamente justificadas. O Ministério Público corrobora a manifestação da unidade técnica, sustentando que a Secretaria de Estado deveria ter realizado concurso público e não teste seletivo. E aí, senhor presidente, eu faço aquela velha ladainha que nós estamos acostumados, a contratação temporária de professores, mediante teste seletivo, em contraposição à contratação definitiva, mediante concurso público, é matéria enfrentada por esse Tribunal de Contas desde longa data. Entretanto, conforme precedentes firmados a partir do processo 405-32305, prevalecer os argumentos apresentados pelo ilustre conselheiro Reis Jorge Hervger, sendo considerados legais admissões em caráter temporário, uma vez respeitados os princípios da moralidade e da impessoalidade no teste seletivo realizado. E aí faço aquelas velhas considerações, acrescento ainda que já vêm sendo tentadas, pelo menos, medidas que solucionem em caráter definitivo essa matéria e, portanto, é pela legalidade, registro, sem prejuízo daquelas nossas considerações já reiteradas. Está em discussão. Aprovado. Senhor presidente, era o que eu tinha a relatar. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência e passo ao relato da minha pauta. Tem o protocolo 155.405.07, município de Jaguariaíva, exercício 2006, responsabilidade do senhor Paulo Homero da Costa Nani. A Diretoria de Contas Municipais, pela irregularidade, fez vários apontamentos. Existência de saldos de recursos consignados em folha de pagamento, diversos credores e falta de repasse dos valores em folha de pagamento em favor do INSS ou regime próprio, não repassados até o final do exercício. Pagamento da dívida fundada, inconsistência
Saldo apresentado, 4.629.727. Balanço patrimonial, 4.650.254, uma diferença de 20.527. Falta de inscrição da dívida fundada dos precatórios, notificados entre 4 de 5 de 2000 a 1 de 8 de 2005 e ausência de pagamento. Precatórios notificados antes de julho, no valor de 138.558. A realização de despesas sem licitação ou procedimento de dispensa. Aquisição de combustível no valor de 487.656 e materiais para a realização de obras no valor de 73.965. Remuneração dos agentes políticos acima do valor devido, pois a entidade apresentou cópia de leis de números sem assinatura e publicação, permanecendo a diferença a ser recolhida no valor de 15.077 para o prefeito, 8.625 para o vice-prefeito. Inconsistência de dados relativamente às obrigações com o regime próprio de previdência e dos dados no sistema referente a cálculo atuarial, percentual de contribuição dos servidores, percentual de contribuição do empregador. A DCM, analisando a defesa e os documentos, não afastou as irregularidades referentes às inconsistências injustificadas nos saldos em relação às posições apresentadas nos extratos das instituições bancárias e, consequentemente, divergência nos ajustes conciliações bancárias. Apresenta-se um quadro destas diferenças, entre outras. Eu tenho Banco do Brasil, o valor informado no sistema, 86.665, valor do extrato, 1.231. Em outro, também do Banco do Brasil, valor informado no sistema, 199.000, no extrato, 102.000. São vários. Mais adiante tenho, em um outro, informado no sistema, 46.421, no extrato, 2.039. Um outro, valor informado, 63.249, no extrato, 3.335. Tenho ainda, entre tantos, um outro informado no Banco do Brasil, 80.015, e no extrato, 18.569. Ainda, em um outro, informação de 129.459, enquanto no extrato consta 32.957. E ainda mais um, entre os vários, 360.854, valor informado, no extrato 299.118. Além disso, a DCM converteu em ressalva a contabilização das receitas de transferências Fundef, FPM, ICMS, Fundo de Exportação, IPVA e TR, em valores diferentes das divulgadas nas páginas da internet, uma vez que o município demonstrou que houve erro material de lançamento e não houve prejuízo. O Ministério Público é pela irregularidade das contas. Apresento a fundamentação trazida pela DCM pelo Ministério Público para informar que não foram acostados aos autos todos os documentos solicitados pela DCM, votando, portanto, pela irregularidade em parecer prévio das contas do município de Jaguariaíva, exercício de 2006, de responsabilidade do senhor Paulo Homero da Costa Nani, determinando multas ao senhor Paulo Homero para cada um dos itens pendentes de regularização indicados na instrução da DCM, no valor de R$ 1.450,98, conforme artigo 87, 4G da Lei Orgânica.
Além disso, determino a aplicação de multa ao gestor Paulo Homero da Costa Nani, no valor de R$ 1.450,98, artigo 87.4d, em razão da realização de despesas sem licitação ou procedimento de dispensa. Em razão do atraso na prestação de contas, determino a aplicação da multa do 87.3 da Lei Orgânica deste Tribunal, no valor de R$ 725,48. Determino ainda ao senhor Paulo Homero da Costa Nani que efetue o recolhimento das diferenças 15.077 para o prefeito e 8.625 para o vice-prefeito, corrigidos até a data da efetiva devolução. Está em discussão. A senhora procuradora pede a palavra. Excelência, eu fiquei em dúvida aqui quanto à questão da atribuição de responsabilidade. Esse, efetivamente, é o prefeito, o senhor Paulo Homero da Costa Nani. Era o prefeito responsável por esse exercício de 2006. Ocorre que foi expedido ofício de contraditório ao atual representante do município, atual prefeito, e também a esse senhor, Paulo Homero, e o senhor Paulo Homero não respondeu. Quem se manifestou nos autos foi somente o atual prefeito, e somente o nome dele consta das publicações de todos os atos processuais. Então, agora... Nome do qual? Do ex-prefeito ou do atual? Agora, atualmente, já é o outro, né? O anterior, o senhor Samir Alves de Melo. Perfeito. Só consta o nome dele. Não consta aqui como interessado o senhor Paulo Homero. Então, aqui eu coloco como até uma questão de ordem para evitar, né, qualquer tipo de nulidade. Então, a Vossa Excelência sugere que se retire de pauta, incluamos o nome do ex-prefeito, isso, que ele seja chamado também, isso, ainda que nós tenhamos a impressão que ele já se manifestou, mas o nome é importante porque realmente não consta na pauta. Exatamente. Então, vou retirar de pauta para que seja incluído o senhor Paulo Homero da Costa Nani e que após volte para o trâmite normal. Então está retirado, agradeço a senhora procuradora, sempre brilhante em suas manifestações. O protocolo 153.180.08, fundo... vamos verificar, porque na minha pauta não está o nome, essa é bom que se diga. Na pauta da nossa secretaria consta o nome do senhor Paulo Homero, mas nas certidões de envio de publicação informa a senhora procuradora. Vamos verificar e voltaremos a discutir. Então, 153.180.08, Fundo Municipal Provisional de Previdência do município de Curitiba. 2007. DCM pela regularidade com ressalva. Ministério Público acompanhou a instrução e a proposta do relator pela regularidade com ressalva. Está em discussão, está aprovado. O protocolo 240.058.08, Consórcio Intermunicipal de Saúde da 22ª Regional de Saúde de Ivaiporã. Exercício 2007. Responsabilidade do senhor Silvio Gabriel Petrassi. A DCM pela irregularidade das contas em razão de inconsistências nos saldos em relação às posições apresentadas, divergência nos ajustes efetuados da conciliação bancária em confrontação com os extratos bancários subsequentes. Apesar de o ente haver apresentado extratos bancários comprovando a compensação dos cheques, não foram enviados os documentos mínimos necessários, nova demonstração da conciliação bancária das contas indicadas,
de modo a esclarecer as divergências e razão contábil das contas indicadas, que contenham valores pendentes ou regularizados no exercício da prestação de contas ou posterior, para a completa regularização do item. E aqui há uma apresentação dos números e também dos nomes dos bancos: Banco do Brasil, Caixa Econômica, Banco Itaú. Portanto, há uma planilha apresentada. Mais abaixo, irregularidade formal. Exemplares originais dos veículos de comunicação, principalmente jornais, onde constam publicações de todas as leis que procederam a alterações do orçamento de 2007, sob a forma de créditos adicionais de qualquer natureza. Anexar somente a folha do jornal onde conste impresso o ato legal, grifando-se a título ou o título de cada ato com marcador. A DCM ainda indicou ressalvas, entrega com atraso e movimentação em instituição financeira privada. Ministério Público pela irregularidade. A proposta do relator pela irregularidade e aplicação de multa do 87.3b no valor de R$ 725,48 em razão do atraso. Ainda pela irregularidade das contas do Consórcio Intermunicipal de Saúde, exercício de 2007, responsabilidade de Silvio Gabriel Petrassi. Está em discussão? Está aprovado. O protocolo 778-3000, município de Pato Branco, contas de transferência voluntária 1998-2000 para a construção da obra denominada como Usina do Conhecimento. Foi uma transferência recebida pelo município do Instituto de Desenvolvimento Educacional do Paraná, a Fundepar. Valor à época R$ 79.336. A DAT, em instrução, manifestou-se pela procedência da tomada de contas e pela irregularidade do objeto contido, em razão da não conclusão da obra e do configurado dano ao erário, o que implica na aplicação de sanções ao gestor do convênio à época. A tese de defesa do Sr. Roberto Salvador Viganó é de que a transferência do imóvel se deu por iniciativa exclusiva do Poder Executivo do Estado, mediante a edição da Lei 16.184/2009, em vista da resilição do convênio, que não exigia como condição para a doação o comprometimento no sentido da conclusão da obra paralisada. A DAT atesta que, contrariamente ao alegado pelo senhor Roberto, a doação se deu com a finalidade de que o município concluísse a obra a partir do ponto em que se encontrava, conforme pode-se verificar no ofício, peça 76, folha 7, processo de número, e também ofício 739/2005, dirigido ao presidente da Fundepar. É assim que os documentos acostados aos autos atestam que tanto o senhor Roberto Salvador Viganó e a secretária de Estado da Educação, Ivelise Freitas de Souza Arco Verde, à época secretária de Estado da Educação, justificaram-se na resilição do convênio para ficarem à margem da responsabilização pelos prejuízos causados. O Ministério Público de Contas acompanha a DAT pela procedência da tomada de contas com a irregularidade do processo, mas acrescenta que a responsabilidade não deve recair somente ao gestor, então prefeito Alceni Ângelo Guerra, mas deverá incidir também ao ex-prefeito Roberto Salvador Viganó e à senhora Ivelise Freitas de Souza Arco Verde, ex-secretária da Educação do Paraná, em vista da resilição do convênio. Ademais,
entende que deve ser aplicada multa proporcional ao dano, multa aos gestores. A proposta do relator, é bom que se lembre, não é, doutor Valadares, que resilição se dá quando há acordo entre as partes para o desfazimento do contrato, ou do convênio, no caso. A proposta do relator é pela irregularidade, determinando recolhimento do valor restante dos recursos repassados no importe de R$ 58.726, correspondente à diferença entre o valor repassado e a devolução já efetuada, para ajuste da compatibilização físico-financeira, que seria de R$ 79.366, a diferença de R$ 20.609, devidamente corrigidos de acordo com as datas dos repasses, solidariamente pelos prefeitos e gestores Alceni Ângelo Guerra e Roberto Salvador Viganó, bem como sobre a senhora Evelise Freitas de Souza Arco Verde, então secretária estadual da Secretaria de Estado da Educação, em razão da resilição do convênio. 2. Inclusão do nome dos gestores no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Aplicação da multa proporcional ao dano no percentual de 10%, sendo responsáveis solidariamente pelo pagamento os senhores prefeitos Alceni Ângelo Guerra e Roberto Salvador Viganó, bem como a secretária de Educação à época, Evelise Freitas de Souza Arco Verde. Está em discussão. Senhor presidente. Auditor Valadares. A senhora Evelise está sendo responsabilizada porque, em conjunto com o município, fez a resilição do convênio. Foi repassado, o recurso foi repassado, quer dizer, a empresa teria que construir um edifício num lote, deixou apenas o início desse edifício, né, pelo que entendi, só a infraestrutura, chamada aqui de apenas o esqueleto. A empresa, para tentar compensar a diferença, faz então a doação do terreno. Não é a empresa, é a Secretaria da Educação e o município de Pato Branco. Foi feito o convênio, não houve a contrapartida, a obra ficou paralisada e posteriormente entenderam as partes em desfazer este convênio. O que fica muito fácil. A obra está lá paralisada, um esqueleto, para usar a palavra de Vossa Excelência, e com base nesse desfazimento do convênio, ninguém tem responsabilidade. E, no caso, seria o prefeito que sucedeu ao senhor Alceni Ângelo Guerra e a senhora secretária de Educação. Me pareceu, posso estar enganado, Vossa Excelência, que é um estudioso, pode me corrigir, foi uma maneira a estilo Pilatos, não é? Lavo as mãos e a obra fica parada. Entendi. Eu agradeço os esclarecimentos de Vossa Excelência. Vou acompanhar Vossa Excelência. Conselheiro Caio Márcio. Então está aprovado o voto. O protocolo 192/99/10, Associação Cristã de Estudos da Fraternidade Irmanada. Transferência voluntária recebida da Secretaria de Estado da Criança e da Juventude para a construção do imóvel Centro de Inclusão Digital e Musical. A DAT opinou pela irregularidade, falta do envio do termo de cumprimento de objetivos e atraso de 86 dias. A obra atingiu o percentual de 75,81. A DAT opinou ainda pela imposição de sanções. O Ministério Público também pela irregularidade com medidas. A proposta do relator é pela irregularidade, recolhimento parcial dos recursos repassados no valor de 35.936 corrigidos. Aqui seria este recolhimento solidário pela Associação Cristã de Estudos da Fraternidade Irmanada e pela senhora Lídia dos Santos Jacinto, no cargo de presidente, gestora das contas ao Tesouro do Estado. A aplicação da multa de R$ 145,10
a senhora Lídia dos Santos Jacinto, representante legal da entidade à época, com base no artigo 87.1a da Lei 113/2005, em face do atraso. Inclusão do nome da gestora Lídia dos Santos Jacinto no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Está aprovado. O protocolo 123.128.10, município de Itaperuçu. Transferência em 2009 para a prestação do serviço de transporte escolar. A diretoria de análise de transferências concluiu pela irregularidade, aponta a ausência do extrato bancário, demonstrando a movimentação de 1.441 e, posteriormente, 30.768. Divergência de datas entre repasse e utilização da terceira parcela do recurso, conforme as planilhas DAT 3 e 5. Ausência de aplicação financeira. Débito de 3.658, sem declaração de despesa correspondente ao objeto conveniado. Documentação incompleta do processo licitatório. O Ministério Público também acompanha a DAT pela irregularidade. A proposta que apresenta ao plenário, considerando que este processo veio a plenário nesta segunda Câmara em 21/3/2013, quando foi decidido por diligência para a regularização das pendências indicadas nas manifestações da DAT e do Ministério Público, tendo em todo este período tramitado junto às unidades para análise. O voto do relator é pela irregularidade da presente transferência, determinando multa ao senhor José de Castro França, no valor de 1.450, em razão da ausência de aplicação financeira. Multa ao senhor José de Castro França, no valor de 145,10, pela ausência de extratos bancários, demonstrando movimentação financeira. Multa ao senhor José de Castro França, no valor de 1.450, em razão da incompletude do processo licitatório, e ainda inclusão do nome do senhor José de Castro França no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Senhor presidente. Vossa Excelência tem a palavra. A minha única dúvida diz respeito ao devido processo legal. A minha dúvida, eu não sei se o senhor José de Castro França foi efetivamente citado, porque no aviso de recebimento consta a assinatura da senhora Palmira Machado, quer dizer, que nem é provavelmente parente, né? Então, a minha única dúvida é essa, se não deveria, por cuidado, né, para evitar inclusive a nulidade, pelo menos ser feita uma citação por edital ou uma tentativa. Minha única dúvida é essa. No mérito, não tenho dúvida. Se ele permaneceu, não apresentou sequer nenhuma justificativa. Mas não apresentou a justificativa pode ser exatamente porque não teve conhecimento, né? Eu estou aqui com o aviso de recebimento na peça 15, né? José de Castro França, rua Jacob Lovato, 1434, Capinzal, Itaperuçu. E a assinatura tem assinatura, nome legível, Palmira Machado. Então, a minha única dúvida é essa. Se não seria o caso de nós, pelo menos, tentarmos uma citação por edital. Excelência, raramente o faço, mas vou contrariá-lo. Porque desde março de 2013, foi para o endereço residencial, foi para a prefeitura, e desde março, eu repito, portanto, há 11 meses, nós estamos aguardando essa diligência para trazê-la ao plenário. Então, eu vou ousar discordar da manifestação e vou propor o voto pela irregularidade, conforme já apresentado. Não sei como você... Não, eu acompanho Vossa Excelência, apenas eu queria
pensarmos juntos a situação, mas Vossa Excelência esclareceu bem. Quer dizer, aparentemente ele tomou ciência, né? Mas é apenas uma dúvida. Eu acompanho Vossa Excelência. Conselheiro Caio Márcio. Aprovado. O 230.404.10, Universidade Estadual de Londrina, Fundação Araucária, transferência no exercício de 2011, valor de R$ 1.164.925, para o Programa de Apoio à Pesquisa Básica e Aplicada. A DAT, após a devida intimação dos responsáveis pelo convênio, opina pela irregularidade no presente processo de prestação de contas, em razão da não apresentação do fundamental, termo de cumprimento de objetivos parcial relativo ao exercício de 2011. Daí, a DAT propõe o recolhimento integral dos valores e sanção aos responsáveis. O Ministério Público também é pela irregularidade. E a proposta do relator, já que não há o termo de cumprimento de objetivos, vai acompanhar a DAT e também o Ministério Público pela irregularidade da presente prestação de contas, responsabilidade do senhor Vilmar Sachetin Marçal e da senhora Nadina Aparecida Moreno. Recolhimento dos valores repassados, no valor de R$ 1.164.925, devidamente corrigidos, de forma solidária pela Universidade Estadual de Londrina e pela senhora Nadina Aparecida Moreno, em razão da ausência do termo de cumprimento. Aplicação da multa ao senhor Paulo Roberto Slude Brofman, no cargo de presidente da Fundação Araucária, no valor de R$ 145,10, em razão do não encaminhamento do termo de cumprimento de objetivos, solicitado na instrução 146113, inclusão do nome da senhora Nadina Aparecida Moreno, reitora da universidade, e do senhor Paulo Roberto Brofman, no cargo de presidente da Fundação Araucária, no cadastro de responsáveis com contas irregulares. Está em discussão. Senhor presidente, para discutir, se Vossa Excelência me permite. Com certeza. Em 8 de agosto de 2013, a Fundação Araucária solicitou prorrogação de prazo. Quer dizer, a Fundação Araucária, que deveria inspecionar para ver e atestar se foi cumprido ou não, foi citada, inclusive. Não se manifesta. A senhora Nadina apresenta todos os documentos que são da competência dela. A unidade técnica analisa e diz, está tudo certo, as notas fiscais, imagino eu, tudo. Só faltou o termo de cumprimento. Mas a senhora Nadina não pode pegar a mão do diretor da Fundação Araucária e assinar o termo de cumprimento ou de descumprimento. Então, quer dizer, se a unidade técnica recebe todos os documentos, notas fiscais, etc., e aponta apenas a falta do termo de cumprimento, e o termo de cumprimento tem que ser encaminhado pela Fundação Araucária, a Fundação Araucária é citada, pede prorrogação e não manda, eu entendo que a Fundação Araucária é que deveria ser responsabilizada. Ela deveria dizer se cumpriu, se não cumpriu, se cumpriu parcialmente. Tá aqui. Não, Vossa Excelência afirma que a universidade encaminhou toda a documentação para a Fundação Araucária. Não, eu estou dizendo o seguinte, que a DAT só apontou eu estou dizendo o seguinte, a DAT, pelo que estou lendo aqui, só apontou como irregularidade isso, falta o termo de cumprimento. A senhora Nadina fala, solicita a suspensão do prazo até que a Fundação apresente o documento. Aí a unidade técnica, muito bem, propôs a citação e Vossa Excelência acatou a citação. Fundação Araucária, se manifeste-se. E a Fundação Araucária não se manifesta e, por conta disso, se Vossa Excelência... A senhora procuradora estou vendo aqui está informando, não é?
que posteriormente a instrução, com certeza, e encaminhamento ao gabinete, houve o envio da documentação ou do termo de cumprimento por parte da universidade. Tem 2 dias. Então, a pauta já está pronta desde a semana passada, não é? Não é culpa, Vossa Excelência e a assessoria estão perfeitos. É que... Né? Não, mas então se chegou agora, então eu vou pedir para retirar de pauta, para que possamos reanalisar o processo, e já estou agradecendo a senhora procuradora mais uma vez, e ao doutor Valadares também, e pedindo uma atenção especial por parte da nossa assessoria, porque poderia ter entrado ontem, até hoje de manhã, não é? Claro que de repente passa, mas está retirado de pauta. O protocolo, a doutora Beate sempre me causa alguns problemas. O protocolo 271.594/12, município de Cândido de Abreu, transferência para o transporte escolar. DAT, regularidade com ressalva, Ministério Público também, e esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovada. 868.507/12, município de Nova Santa Rosa, também manifestações pela regularidade com ressalvas, e esta é a proposta do relator. Está aprovada. 106, 864/13, município de Sertanópolis, transferência voluntária para a missão Filadélfia de Sertanópolis. DAT, regularidade com ressalva, Ministério Público no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator. Aprovada. O 143.344/13, município de Pitanga, exercício de 2012, para manutenção da Escola Municipal José Bittencourt. DAT, regularidade com ressalva, Ministério Público no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator, que está aprovada. Protocolo 184.636/13, município de São José dos Pinhais, para aquisição de materiais de consumo. DAT, regularidade com ressalva, Ministério Público no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator. Também no 287.532/13, município de Maringá, transferência voluntária ao Lar Escola da Criança de Maringá em 2011. O anterior foi de 2012. DAT, pela regularidade com ressalva, Ministério Público no mesmo sentido, e esta é a proposta do relator. Em discussão, está aprovada. Protocolo 300, 879/10, trata-se de pensão deferida à senhora Lídia Stomski, à Diretoria de Controle de Pessoal, pelo não conhecimento, descabido o registro de pensões concedidas a portadores do mal de Hansen, e o Ministério Público também pelo não conhecimento e arquivamento. E esta é a proposta do relator. Está em discussão, está aprovado. 405.948/10, Fundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores de Autônia. Pensão na condição de companheira do servidor inativo Irã Ferreira, falecido. Senhora Ana Silva dos Santos Mariano. A Diretoria de Pessoal opinou pelo encerramento, o Ministério Público também pelo encerramento, e esta é a proposta do relator. Protocolo 186.094/13, Fundação Hospitalar de Saúde Municipal de Ibaiti, 2012. A DCM manifestou-se pela irregularidade, Ministério Público também pela irregularidade, com sanções.
Os apontamentos da DCM, relatório do controle interno possui indicação de irregularidade. Responsáveis por despesas não empenhadas, que significa pagamento de despesas sem prévio empenho, no valor de R$ 939.275. Está aí, o Ministério Público acompanha a diretoria técnica. Observando-se a manifestação da DCM e também do Ministério Público, vejo que, inicialmente, cabe salientar que efetivamente restou demonstrado que o relatório de controle interno possui indicação de irregularidade, a saber, afronta aos ditames legais em procedimento licitatório para a contratação de obras e serviços de engenharia. Afronta aos ditames legais em procedimentos licitatórios, dispensas de licitação, contratos e aditivos de compras e serviços, bens patrimoniais não inventariados, inscrição em restos a pagar, sem suficiente disponibilidade de caixa e existência de despesas não empenhadas. Como bem ressaltou a DCM, em que pese o ente haver juntado documentação do sistema de controle interno que demonstra providências tomadas com relação às irregularidades, não foi encaminhado um novo parecer do controle interno em que fosse atestada a regularidade de tais procedimentos. Assim, voto pela irregularidade das contas apresentadas pela Fundação Hospitalar de Saúde de Ibaiti, 2012, em razão das irregularidades apresentadas, demonstradas pela DCM e pelo Ministério Público, determinando a aplicação na multa de R$ 725,48 do 87.3, parágrafo 4º, da Lei 113/2005, ao senhor William Martins Borges, ex-presidente da Fundação, em decorrência de indicação de irregularidade no relatório do controle interno. A aplicação de multa no valor de R$ 725,48 também ao senhor William Martins Borges, em virtude da indicação responsáveis por despesas não empenhadas, ou seja, pagamento de despesas sem prévio empenho no valor de R$ 939.275. Está em discussão? Aprovado. O protocolo 145, 149/12, município de Paula Freitas, prestação de contas de 2011. A DCM opinou pela regularidade. O Ministério Público pela irregularidade. O motivo verificado foi que o cargo de contador era desempenhado pela senhora Dilma Solange Pacheco, servidora inativa do município de União da Vitória. De acordo com a DCM ainda, o cargo de advogado encontra-se vago, não obstante previsto no plano de cargos e salários, em que pese haver verificado impropriedades, a unidade técnica opinou pela regularidade das contas, considerando que tais itens não fazem parte do escopo definido na Instrução Normativa 65/2001. O Ministério Público, por esses motivos, foi pela irregularidade. A proposta que apresento a esse plenário, verifico, inclusive na sessão anterior, em voto do conselheiro Caio Márcio, que há vários precedentes com relação ao contador, motivo pelo qual a proposta do relator vai acompanhar a DAT pela emissão do parecer prévio no sentido de indicar regularidade com ressalvas e recomendações e imposição de multa ao senhor Paulo Henrique Matos de Almeida, prefeito à época, conforme o artigo 87.3f da Lei 113/2005, no valor de R$ 725,48. Está em discussão. Senhora Procuradora, tem a palavra.
Nesse caso, houve, de fato, um questionamento por parte do Ministério Público a respeito do provimento do cargo de contador, e o município informou que regularizou a situação em 2013, com a transferência da responsabilidade pela contabilidade doente ao servidor efetivo Sandro Spitkowski, e informou também que a função anteriormente era desempenhada pela senhora Dilma Solange Pacheco, que é servidora inativa de outro município, do município de União da Vitória, mas que ocupa no cargo, no município de Paula Freitas, o cargo político de secretária municipal de recursos humanos. Então, o que apurou esse Ministério Público foi, na verdade, que nessas contas do exercício financeiro de 2011, quem assumiu a responsabilidade técnica como contador do município foi a secretária municipal de recursos humanos, à época, essa senhora Dilma Solange Pacheco. E, contudo, desde 2009, esse outro servidor, esse senhor Sandro Spitkowski, ele recebe uma gratificação de função que equivale a 40% do salário base, em razão justamente de uma atribuição muito específica referente à alimentação dos dados junto ao SINAM. Ora, esse senhor estava recebendo desde 2009 uma gratificação justamente para assumir a responsabilidade de alimentação do SINAM junto ao tribunal, e quando que de fato ele não vinha fazendo isso, porque quem consta como responsável era a secretária de Recursos Humanos, atuando, inclusive, em desvio de função, porque não é função da secretária municipal de Recursos Humanos atuar como contadora e enviar essa documentação eletrônica ao tribunal. Então, por esse motivo, é que o Ministério Público opinou, nesse caso, pela irregularidade das contas, e também impugnou pela instauração de uma tomada de contas extraordinária, objetivando justamente a devolução de todos esses valores que foram indevidamente pagos a título de gratificação ao senhor Sandro, em função de que não foi ele, de fato, quem desempenhou essa atividade de alimentação junto ao SINAM, mas, como confessado pelo próprio município, a senhora Dilma Solange Pacheco. Então, nesse sentido, foi a manifestação do Ministério Público. Excelência, eu não sei se Vossa Excelência se manifestou no seu voto, fez alguma ponderação a respeito do pedido de instauração da tomada de contas. Nesse sentido, eu gostaria de saber seu posicionamento. Não fiz, Excelência, até porque, primeiro eu falei que o plenário tem adotado em diversas oportunidades a ressalva nessas contas. Entendi também que não houve má fé por parte do gestor. E ainda que houvesse o desvio, e aqui está o motivo até da aplicação da multa, nós temos acompanhado, isso é a prática do dia a dia, que muitos municípios têm deixado de informar ao tribunal, ou deixava até recentemente, tanto que houve prorrogação de prazos aqui em diversas oportunidades, justamente porque ou o município ficava na mão de determinadas empresas, ou ele procurava até, como é o caso, uma região, a região de União da Vitória, não é Paula Freitas, o município quase um bairro, não é, de União da Vitória, município de 5.000 habitantes, e o município procurava, então, o apoio. Numa secretária que eu quero acreditar, desvio de função, quero acreditar, mais preparada para fazer o fecho do trabalho de contabilidade do município, e um trabalho, com devido respeito, menor, de municiar o Tribunal de Informações por parte do senhor Sandro Zilkowski, coisa parecida. Então, por isso é que eu não acompanhei o pedido de tomada de contas. Mas o plenário está à vontade para acompanhar. Foi a Vossa Excelência que fez o parecer? Então, Vossa Excelência conhece bem o processo, mas o plenário está liberado para também tomar a sua medida, para até ponderar sobre a questão levantada pela senhora procuradora, que sempre traz matérias relevantes, como agora, desvio de função, um que recebia uma gratificação para informar
o tribunal, e uma outra que era a secretária de Estado, secretária do município, não é? Mas que, na realidade, eu quero acreditar, pelo que vi no processo, era que tinha mais condições de fazê-lo. Mas, quando o tribunal alertou, em 2013, o município tomou providências para regularizar a situação. Aí que denotamos, senhora procuradora, que não havia má-fé por parte do gestor. Mas está em discussão a matéria, senhor auditor. Só apenas para louvar a preocupação do Ministério Público, mas acompanhar Vossa Excelência, uma vez que efetivamente a falha foi corrigida. Mas cumprimentando o trabalho árduo da senhora procuradora, não é? Mas apenas pedindo desculpas de não acompanhar a sugestão de Vossa Excelência, tendo em vista que já foram adotadas as medidas corretivas, então acho que um alerta do Ministério Público, que já foi dado nos autos, talvez um alerta também do relator e nosso aqui da Câmara, eu acho que está solucionada a questão. Mas, com todo respeito ao trabalho feito pelo Ministério Público. A senhora procuradora deseja se manifestar ou já está contente com o levantado? Só fazendo mais um esclarecimento, né? Nós, nesse caso, acabamos por nos posicionar pela instauração da tomada de contas extraordinária, especificamente em razão do recebimento dessa gratificação indevida. Então, nessa oportunidade da tomada de contas extraordinária, tanto esse servidor que recebeu essa gratificação indevidamente, quanto quem autorizou o pagamento dessa gratificação, seriam devidamente citados e teriam uma oportunidade de apresentar as respectivas defesas. Tanto que não é realmente oportuno que se aprofunde o debate de boa, uma fé, etc., nesses autos de prestação de contas, porque não é o local apropriado. Justamente por isso pedimos a instauração em apartado. Eu não consigo compreender, desculpa, Excelência, qual é o problema de não instaurar esse processo e dar oportunidade desse servidor que se beneficiou de um recurso público indevidamente vir e apresentar suas justificativas. Eu acho que até para ele e para a autoridade que concedeu indevidamente essa gratificação teria uma função pedagógica ainda maior do que uma simples multa aqui em sede da prestação de contas. Mas é apenas o opinativo desse Ministério Público. Conselheiro Caio Márcio. Acompanho, Vossa Excelência. Então está aprovado o voto apresentado com o registro das manifestações sempre brilhantes da senhora procuradora. Conselheiro Caio Márcio tem a palavra. Senhor presidente, deixei de relatar o processo 41.103/13, município de Conselheiro Mairinque, interessados, Associação de Proteção à Maternidade e à Infância. O voto desse processo, senhor presidente, é pela regularidade, com ressalva, sem multa e com recomendação. É o voto. Está em discussão? Aprovado. Eu quero aproveitar para dizer que retirei de pauta e fui alertado de que no protocolo 155.405.7, município de Jaguariaíva, realmente no diário eletrônico deste tribunal constou apenas o nome do atual prefeito e não o do ex-prefeito. Então está retirado para as comunicações o trâmite e retorno à pauta. A palavra está livre. Senhor presidente. Auditor Valadares. Só lembrando, o ilustre relator, conselheiro Caio, tinha solicitado um adiamento em mesa enquanto eu tentava organizar as minhas desorganizadas anotações. Então, eu consulto Vossa Excelência e o ilustre conselheiro se vai pedir adiamento ou se... Eu localizei aqui as minhas questões. Uma é a PIA das Irmãs da Copiosa Redenção de Ponta Grossa, né, que Vossa Excelência se lembra que eu pedi vistas, mas não estava localizando minhas anotações, localizei. Não, eu prestei mais atenção na desorganização de Vossa Excelência do que o pedido de vistas. A prestação da PIA. Então, se o relator e Vossa Excelência permitirem, eu posso resumir a situação.
Não, eu consulto o relator se Sim. relata nesse momento, então Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado. Aqui a proposta do ilustre relator foi pela irregularidade, mas eu verifiquei, estou falando aqui do processo 280.97212, prestação de contas de transferência, PIA, União das Irmãs da Copiosa Redenção de Ponta Grossa. Eu verifiquei aqui que, inclusive, o próprio relator solicitou que fosse feito, intimada, citada a instituição e, se não fosse possível pela citação eletrônica, que fosse feita pelo correio. E eu verifiquei aqui que foi feita apenas a comunicação processual eletrônica e não houve respostas. Mas eu iria sugerir ao relator e ao plenário e ao colegiado que nós poderíamos, inclusive, dispensar essa citação. Eu verifiquei aqui que porque nós conhecemos todos nós o trabalho que essas organizações religiosas, dessas irmãs de caridade, prestam. Eu verifiquei aqui que ela recebe um montante significativo. Inclusive, em 2012, recebeu cerca de R$65 mil. E a DAT questionou um erro na informação do sistema do tribunal, sistema de transferências, o CIT. Localizei aqui. Os convênios que teriam continuidade de sua vigência no ano de 2012 deveriam declarar as informações referentes a eles no Sistema Integrado de Transferências, CIT. Isso inclui o saldo remanescente de 2011. Esse saldo seria de R$ 2.284,82. O valor de 2010 e 2011 foram de R$ 46.122. E em 2013, R$ 110.765. Estou aqui lendo... Cadê? Mas, em suma, são valores significativos e o que está sendo questionado é apenas um lançamento de um saldo inicial de R$2.000 e poucos, como eu mencionei. E o próprio relator propôs a citação e que, se fosse infrutífera, que se fizesse a citação por AER. Então, foi feita apenas uma intimação eletrônica, pelo que vejo aqui nas peças 27, 28 e 29, não, 27 e 28, né, certidão de comunicação eletrônica. Senhora Claudete Ferreira Mendes, que deve ser a madre superior, eu não sei. Certificamos que a comunicação eletrônica tal foi disponibilizada tendo sido intimada a senhora Claudete Ferreira Mendes. Mas o próprio relator tinha dito no despacho 14013, intime-se novamente a entidade PIA e a senhora Claudete para que se manifeste. 2. Na impossibilidade da intimação por meio eletrônico. Bom, impossibilidade não foi, né? Foi feita a intimação eletrônica. Mas só que ninguém veio. Então eu entendo que o próprio relator... Vossa Excelência tomou esse cuidado. Se a irmã de caridade lá não recebeu o e-mail, ou sei lá como é que é, esse eletrônico aqui, que deveria ser feito por correio, etc. E não foi feito. Então, né, eu faria uma sugestão a Vossa Excelência que até dispensasse isso por economia processual, mas é apenas uma sugestão, considerando os montantes geridos e que essa é uma falha de lançamento no sistema. Ou, em rigor, que então se procedesse a intimação pelo correio, para que ela explique onde é que estão esses R$ 2.200, se foi apenas um erro de lançamento. A própria DAT diz isso, que esclareça se foi apenas um erro de lançamento. Né? Mas eu creio que por economia processual poderíamos aprovar pela regularidade com ressalva, mas isso é claro. Está se referindo a que valor? É 46 mil. Não, sim, mas o único problema apontado... É parcelado. Mas o único problema apontado é a falta de lançamento no sistema do saldo inicial, e esse valor seria de 2.284. Exatamente, 2.284. E ela não foi intimada pelo correio, como, pelo que li aqui, entendi. Na impossibilidade de intimação por meio eletrônico, promova-se a intimação pela via postal. E pelo que estou vendo aqui, não foi feito, conforme Vossa Excelência determinou, como relator. Então, duas sugestões. Que Vossa Excelência, que é o presidente do processo. Ou retirar de pauta para que seja feita a intimação pela via postal, ou por economia processual, porque não há nenhum indício de desvio de recursos. A própria DAT sugere na instrução inicial, ou que ela informe que houve um erro de lançamento no sistema e lance lá os 2.000 e pouco como início. A própria DAT diz isso, diz lá na instrução inicial, para que recolha ou informe que não lançou e lance. Então, eu acredito que poderíamos dar uma regularidade com ressalva, mas isso é o relator. Vossa Excelência, doutor Caio, tem a palavra. Eu vou seguir a sua sugestão pela regularidade com ressalva. Então está aprovado.
Ao contrário do que a DAT fala e o Ministério Público. Eu cumprimento Vossa Excelência. E o segundo processo que eu fiquei devendo foi o 149.128.12, senhor presidente. Que eu solicitei vistas. O 149, Vossa Excelência pediu vista? E estou devolvendo ao conselheiro Caio Márcio, Vossa Excelência tem a palavra. Tá. Então, esse aqui é Rio Branco do Sul, prestação de contas. O único problema aqui é o famoso relatório do Conselho de Saúde. Isso está previsto no 77 do ato das disposições constitucionais transitórias, que o município... Cadê? 77, parágrafo 3º. O município... Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios destinados às ações de serviço público de saúde e os transferidos pela União para a mesma finalidade serão aplicados por meio de fundos de saúde, que será acompanhado e fiscalizado por um Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no 74 da Constituição. O 74 é o que trata do controle interno. Muito bem. O município de Rio Branco tem em torno de 28 mil habitantes. É um município, digamos, médio, né? Essas contas, salvo engano, são de 2011. O tribunal deliberou sobre isso em 2010, numa webconferência. O próprio controle interno, pelo que vi aqui, não disse nada em relação a isso. Então, na minha opinião, nós poderíamos, pelo menos em 2011 também, fazer uma ressalva e determinar, seu prefeito, ou município, onde está o Conselho de Saúde, que tem que dar um atestado sobre a saúde do município. Mas se o próprio controle interno, que está dito na Constituição, essa fiscalização do Conselho sem prejuízo do controle interno, se o próprio controle interno não apontou irregularidade mais grave, eu entendo que nós poderíamos, e eu, pelo menos, tenho quase certeza que votei assim, tanto em relação à falta do questionário, quanto em relação a esses pareceres. Eu penso que poderíamos, sendo essa a única falha, falta um parecer do Conselho de Saúde, poderíamos fazer uma determinação e dar o parecer pela regularidade com ressalva. Conselheiro Caio Márcio, que Vossa Excelência havia apresentado o voto pela irregularidade. Eu vou manter meu voto, acompanhando as manifestações uniformes da DCM e Ministério Público. Em que pese o coração grandioso de Vossa Excelência, doutor Valadares, mas Rio Branco do Sul, volta e meia, está no plenário com problemas, às vezes fáceis e muitas vezes muito complicados, isso já desde sempre, não é? Então eu vou acompanhar o relator. Está aprovado o voto do relator. Palavra livre. A próxima sessão desta segunda Câmara, 12 de fevereiro, quarta-feira, 14h, horário regimental. Levanta-se a presente.